Programa Qualitar. Oferecimento Turim Outlet. Sua moda, seu estilo. Procoluna. Centro especializado em dor. Cicobi Cred Mogiana. Seja um cooperado. E Quântica Solar. Já pensou em gerar sua própria energia? Olá, eu sou Andréa Neves, apresentadora do programa Qualitar, aqui na Nova Canal 26, um programa destinado a você, para levar informação e conteúdo sobre saúde, beleza, bem-estar e qualidade de vida. E hoje nós vamos falar com um especialista, Daniel Lourençon, da DL Gestão de Negócios, Consultoria Empresarial. E aí, tá com medo de 2022? Sabe quais ferramentas utilizar e como planejar o sucesso da sua empresa? Já já nós voltamos com Daniel Lourençon. Em sua nova coleção, a Desarme vem trazer esse escapismo, né? Seja físico ou sentimental, como um deslumbre da natureza, de tudo que está por vir, para a gente viver o novo, né? Com a intensidade que só o verão traz. Quente como laranja, que aquece os tons de verde neutros atemporais, né? O que vai às ruas é essas peças amplas e também o conjunto da temporada, que é um top, um short de cintura alta com um blazer ultraleve. E essa mistura que eu amo do boêmio com o street. Também tem o floral Liberty, que tem uma pegada retrô. Voltamos aqui nos estúdios da Nova Canal 26 com Daniel Lourençon, ele que é graduado em Ciências Contábeis, pós-graduado em Gestão Empresarial, pós-graduado em Gestão Estratégica de Negócio com ênfase em Gestão de Pessoas. Atuou como executivo de negócios no Grupo Choque Doce por 17 anos. Experiências práticas em gestão com mais de 12 multinacionais, entre elas Red Bull, Nestlé, Bic, L'Oréal, Cargill. Olha, pessoal, o currículo dele é extenso. Além de ser professor há 8 anos pela Universidade, Unifran, em Administração, Recursos Humanos, Gestão de Pessoas, Ciências Contábeis. Olha só, e vamos lá, e é proprietário da DL Gestão de Negócios, Consultoria Empresarial. Ele que é pai da Ana Laura, da Laís, casado com a Kelly, adora viajar, estar com os amigos. Seja bem-vindo, Daniel. Muito obrigado, Andréia. Muito obrigado pelo convite, honrado pelo convite de estar aqui. Nossa, nós é que estamos aqui ansiosos, para saber um pouquinho, ter essas informações, porque o empresário hoje ele anda inseguro, Daniel? Sim. Porque nós não atravessamos um momento muito fácil. Mas antes da gente falar sobre isso, eu quero saber um pouquinho da sua trajetória, da sua história. Conta para nós. Sim, Andréia. Bom, eu sou de Franca mesmo, nascido em Franca, e eu comecei a trabalhar aí logo aos 12 anos de idade. Eu ajudava meu tio numa pequena mercearia que ele tinha lá no bairro onde a gente morava. Depois eu arrumei emprego num supermercado, comecei ali a trabalhar como todo menino da minha época, às vezes ensaiava trabalhar, no pacote, ajudava. Depois eu fui trabalhar numa farmácia, ali eu já comecei a estudar
técnico em contabilidade no Colégio Dr. Júlio Cardoso. Depois eu tive a oportunidade de entrar na faculdade. Na faculdade eu fui fazer um estágio no Banco do Brasil. E lá no Banco do Brasil eu pude conhecer muitas empresas e se desenvolver, crescer como profissional. E lá foi onde eu conheci o pessoal da empresa, né, que eu fiquei por muitos anos. E a gente começou essa trajetória, né, empresarial, conhecendo muitas multinacionais. Enfim, a gente começou de uma família, né, sair de uma família muito simples e nós conseguimos aí, né, através do estudo, né, de muita dedicação, chegar até aqui. Então eu sou muito grato a Deus por isso e estamos aqui hoje, né, uma honra, né, estar aqui no seu programa para poder dar algumas dicas e falar um pouquinho do cenário para 2022. Nossa, eu que agradeço, Daniel, porque é tão valioso a gente ter esse conhecimento e buscar orientação de especialista, né? E você já passou por diversas multinacionais, é professor, né? Consultoria em várias empresas de Franca através da DL. Então, quer dizer, nós precisamos hoje dessa orientação, porque como foram anos difíceis, os 2 últimos anos, e aí, né, a gente fica pensando o que você acha, como que vai ser aí, né? Tem que ter medo de 2022 ou não? Essa é uma pergunta que muitos me fazem quando chega essa época do ano, né? Daniel, e aí, né, o que vai ser de 2022? Eu tô com medo, vou investir, não vou investir, como que vai ser? Bom, apesar assim da que eu acredito, né, da minha pouca idade, desde quando eu comecei a trabalhar, eu participei de muitos cenários desafiadores, muitos cenários de crise, né? Teve a crise da implantação do Plano Real, depois da crise energética de 99, taxas de juros que chegaram a 46% ao ano, né? Em todos esses anos. Teve a crise de 2008, teve a crise de 2014, 2015 e agora, né, uma crise totalmente fora dos padrões que foi a provocada pela pandemia. Então é natural que haja uma incerteza, né, do que fazer para o ano que vem. Então, na minha modesta opinião, quem deve ter medo de 2022? Primeiro, aquele que não faz um planejamento da sua empresa, do seu negócio. Quem não faz um planejamento é como se estivesse navegando num barco à deriva. E aí ele está sujeito a muito mais interferências desse ambiente externo, né? Então, quem vive só reclamando, quem vive só acompanhando notícias ruins, você cria um ambiente desfavorável no seu negócio, na sua empresa. Então, quem está dentro dessa bolha, Andréia, pode ter medo de 2022. Porque não vai ser um ano tranquilo, ele também vai ser um ano desafiador. Só que quem estiver preparado vai passar e vai passar muito bem. Porque como você disse, Daniel, nós já passamos por diversas crises, né? Não é fácil realmente ser empresário no nosso país, né? Muitas instabilidades na economia, enfim, tudo. E ainda esse cenário diferente que foi a pandemia, né? Que muitas pessoas até ficaram totalmente sem saber o que fazer, tiveram que se reinventar, mudar suas empresas. Mas falando disso, como que deve então, Daniel, ser um bom planejamento para a sua empresa? Como que deve ser feito esse planejamento? Bom, o planejamento ele tem que começar com uma autocrítica, né? O empresário tem que se fazer uma autocrítica e também fazer uma autocrítica a respeito do seu negócio. Então, eu costumo dar 3 perguntinhas simples para poder começar a desenrolar um planejamento, né? Como que eu estou hoje, né? Aonde que eu quero chegar e como que eu vou chegar lá? São as 3 primeiras perguntas que eu devo fazer na hora de começar a desenhar um planejamento. Tirar uma fotografia do momento da empresa, né? Visualizar aonde que ela deseja chegar, né, no próximo ano e descrever as ações, o que ela vai realizar para poder chegar naquele objetivo. Entendi. Mas aí, Daniel, quais são as ferramentas, né? Como planejar? Quais são as ferramentas que a empresa, né, tem que utilizar? Legal. Para fazer esse bom planejamento, né? Legal.
Às vezes a gente fala do tema planejamento e às vezes aquele pequeno empresário que está nos assistindo, ele pensa assim, não, mas isso é só para empresa grande. Eu discordo, né? Um bom planejamento, ele cabe para o nosso orçamento da nossa casa, né? Então, você deve, independente do tamanho da sua empresa, se você não tem conhecimento técnico para fazer um bom planejamento estruturado, busque ajuda, busque um especialista, né? Mas eu gosto sempre de dar algumas dicas em relação ao quê? Como eu posso fazer isso de formas simples e objetiva. Você deve pensar no propósito do seu negócio, é a primeira coisa. O que te faz você ter aquela empresa? Que é o planejamento estratégico, né? A partir dali, você deve fazer uma análise, que a gente chama, né, tecnicamente falando, da análise SWOT, né? Analisar quais são os pontos fortes da sua empresa, quais são os pontos fracos da sua empresa, quais as oportunidades e as ameaças do seu negócio. Você descrevendo tudo isso, você vai conseguir elaborar um plano de ação, né, para poder aproveitar essas oportunidades que você enxerga e também atacar as fraquezas, aquilo que está fazendo a sua empresa ficar estagnada. Então, basicamente é isso que daria para a gente dar aqui rapidamente como dica de ferramentas para um bom planejamento. E outra coisa, tem que planejar e para colocar em ação, lógico, tem que ter esse planejamento, né? E saber realmente ver esses pontos fortes, os pontos fracos, porque às vezes o empresário, ele tem uma qualidade, né, Daniel? Ele é bom em uma coisa, mas ele não é nas outras, não é verdade? Às vezes ele é um bom comercial, mas ele não consegue administrar. Às vezes ele é um bom administrador, mas em gestão de pessoas ele falha. Não é? Tem tudo isso, né? Tem tudo isso e eu pude viver várias situações dessa na minha carreira, onde a pessoa ela é um empreendedor fantástico, ninguém atende cliente como ele, ninguém presta um serviço como ele, ninguém inventou um produto como ele inventou, mas na hora de fazer o controle do seu resultado, ele é péssimo. Ele não consegue saber se ele está caminhando na direção certa. E é para isso que ele deve, né, procurar sempre a ajuda. A ajuda, ela deve ser no sentido de fortalecer aqueles pontos fortes que esse empresário já tem. Não significa que ele é incompetente, não significa, ele não deve ficar constrangido com isso, pelo contrário, né? Eu nunca vi alguém crescer sozinho. A gente cresce muito melhor e com qualidade com pessoas boas junto com a gente. Com pessoas, é verdade, ninguém é nada sozinho, né, Daniel? Daniel, mas quais são os principais erros, né, que as empresas cometem? Porque a gente vê tantas empresas fecharem. O número é muito alto até, a estatística é alta das empresas que abrem e fecham, né? Por quê? Basicamente, né, até existe pesquisa sobre isso, né? O Sebrae faz muito esse tipo de levantamento sobre a taxa de mortalidade das empresas e hoje boa parte das empresas elas acabam não dando certo justamente pela falta de planejamento, mas também por algumas situações que eu me deparo no meu dia a dia. É impressionante, né? A falta absurda de controle. A empresa não controla o que acontece nela, né? Informações básicas simplesmente deixam de ser monitoradas, controladas, e isso vai ter um impacto severo no resultado dela em algum momento, né? Outro aspecto que eu gosto muito de ressaltar é quando eu brinco assim, né? Muita empresa perde para ela mesma, perde por WO, eu costumo dizer. Né? O atendimento muito ruim, o atendimento péssimo. Então você que é empresário, você tem que estar de olho na forma com que a sua equipe atende os seus clientes, que dá retorno. Porque veja bem, nessa era tecnológica, né, a ansiedade ela faz parte do comportamento do consumidor. E se eu não estiver conectado nessa ansiedade do consumidor, eu vou perder muitos clientes e eu vou perder muitas oportunidades.
Então, nós estamos numa era tecnológica tão grande que eu tenho que falar para o cliente o que ele precisa antes dele pensar. Né? Aí, hoje, eu tenho o cliente que ele precisa de algo e eu demoro 2 dias para passar um orçamento, eu demoro para dar um retorno para ele, tirar uma dúvida dele, e aí, como é que vai entregar resultado desse jeito? Não tem como. Então, muitas empresas acabam indo para a ruína porque não cuidam desses detalhes. Planejamento, controle e da qualificação do atendimento junto aos seus clientes. Daniel, eu acho que você falou tudo, o atendimento, né? Eu acho que é um dos principais problemas hoje que o empresário encontra. Porque tem que capacitar essa equipe, tem que ser uma equipe capacitada, porque a gente gosta, eu pelo menos já comprei de várias empresas que eu comprei pelo atendimento. Às vezes o produto era até um pouco mais caro que o outro local, mas eu fui bem atendida. Sim. Eu cheguei, eu tive uma recepção, né? Uma boa recepção. A pessoa me apresentou bem, me mostrou por que o produto era bom. Então, quer dizer, você acaba comprando, às vezes, num lugar que custa um pouquinho mais caro por esse motivo. Atendimento realmente é um dos principais erros, né? Sim. Realmente que as empresas... Mas dá o exemplo de mais um, que é crucial para nós. Esse pode incomodar muita gente que eu vou falar. E ele é mais comum do que a gente imagina, Andréia, é a confusão patrimonial. É misturar as contas da pessoa física com as contas da pessoa jurídica. Achar que o caixa da empresa é um caixa eletrônico, onde o sócio ele vai lá e tira o dinheiro na hora que ele quer, quando ele quer, e não pode ser assim, né? Não é porque ele é dono que ele pode fazer o que ele quer da empresa. Tem que ter limite. É um conselho que eu sempre dou para os clientes, né? Para as empresas que me procuram, é o seguinte: você tem que olhar para a empresa como um investidor, não como dono. E o investidor, ele quer sempre o quê? Ele quer sempre um bom retorno daquele dinheiro que ele empregou lá. Daniel, nós vamos para um breve intervalo comercial, já nós voltamos, porque o Daniel vai falar sobre as perspectivas para 2022. Nós vamos dar mais orientações aqui para você, tem muito assunto ainda, mas já nós voltamos. O Memorial Nova Franca chega como exclusividade gratuita aos clientes ouro da Funerária Nova Franca. Um espaço para eternizar memórias e celebrar o legado daqueles que amamos, acolhendo os familiares que se despedem. Ambiente climatizado, salas com harmonização musical, velório virtual e chuva de pétalas. Nova Franca Assistência Familiar, sempre valorizando a vida. Rua São Paulo, 1350, Vila Aparecida. Você tem dor nas costas? No quadril? Ou nos joelhos? No ITC Vertebral e no Instituto Trata, personalizamos o tratamento para as dores de cada paciente, oferecendo o que há de melhor na fisioterapia praticada nos principais centros de reabilitação do mundo, trazendo inovação, alta tecnologia, eficiência, menos dor e mais movimento com qualidade de vida. Agende uma consulta. Voltamos aqui nos estúdios da Nova Canal 26 com o Daniel Lourençon. Daniel, e tem hoje muitas orientações aqui, hein? Que maravilha de entrevista. Legal. Eu estou muito feliz, viu, com a sua presença aqui. Vamos continuar aí, mas me fala uma coisa, o que mais te surpreende quando você chega numa empresa, Daniel? Essa também é um ponto que eu gosto sempre de destacar, né? Dentro do trabalho que eu realizo, né, nós temos cenários, né, de empresas que estão bem, né, mas que querem ter aí uma melhoria no seu resultado, uma melhoria no seu desempenho, e tem aquelas que já não estão tão bem, né? E é dentro dessa pergunta que você fez que eu quero dizer, né, da importância
do empresário não esperar a empresa entrar em dificuldade para buscar ajuda. Que geralmente muito busca na hora que está realmente tudo... Exatamente. Então, às vezes a pessoa pensa assim, ó, time que está ganhando não se mexe. Eu penso um pouco diferente. Vai esperar perder para poder fazer alguma coisa? Para fazer acontecer. Então, o que mais me deixa surpreso às vezes, quando eu chego na empresa e eu olho aquele cenário e falo assim, gente, mas como que conseguiu deixar chegar nesse ponto? Então, sabe aquela pessoa que ela não cuida da saúde dela, ela vai extrapolando, né? Ela fuma, ela bebe, ela curte mesmo. Aí lá na frente, o corpo ele vai cobrar. Ele vai cobrar, né? Falar assim, mas agora tem uma pressão alta, tem um problema cardíaco, tem um diabetes e tal. Mas isso foi fruto das ações anteriores. Então, a gente falou muito sobre planejamento já aqui na entrevista, mas esse é um alerta que eu quero fazer. Veja bem, planejamento não é aquilo que você vai fazer. Planejamento é o que você faz hoje que vai impactar no resultado lá na frente. Então, se você estiver agindo de forma errada hoje, lá na frente vai aparecer esses problemas. Então, a mensagem, né? Não deixe a empresa chegar numa situação ruim. Tem que ter qualidade, né? Tem que ter da qualidade. mesma forma que você tem que ter sua qualidade de vida para manter sua saúde, para não ter problemas lá na frente, como você acabou de falar, a empresa também, você tem que começar a cuidar dela para não ter esses problemas lá na frente, né, Daniel? Exatamente. E, Daniel, falando disso também, quais são os indicadores, né, que as empresas devem acompanhar, né, no mercado? Fala para nós. Exatamente. Eu não vou falar, eu não vou inventar a roda nem o fogo. Isso já foi inventado. Mas acreditem, o básico não é feito. É o que eu tenho visto no dia a dia das empresas. E assim, você que está nos assistindo, muitas vezes é muito melhor um arroz e feijão bem temperado do que você ficar inventando moda. Então, 3 indicadores fundamentais que você deve cuidar da sua empresa. O primeiro, o fluxo de caixa, tá? Fluxo de caixa, ele é muito, muito, muito relevante. Você não paga a conta com perspectiva. Você não paga a conta com promessa, tá? Você precisa trabalhar para ter um caixa positivo. Então você deve olhar o seu percentual de compras em relação às suas vendas. Você deve olhar o giro do seu estoque. Você deve analisar o prazo que você compra, o prazo que você vende. Por quê? Numa empresa, o correto é o dinheiro primeiro entrar para depois sair. Pense nisso. O segundo indicador, orce as suas despesas. Faça um orçamento das suas despesas. Não deixa à vontade os gastos na sua empresa. Tem muita empresa, André, que eu costumo falar assim, é empresa Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E aí depois vai aparecer o resultado dessa dinâmica de gestão. Mas você falou isso aí, eu primeiro deixo o dinheiro entrar para depois pagar. Mas é muito difícil, Daniel. Não, mas... Porque geralmente o dinheiro entra, você já tem 1000 contas para pagar, ou você já precisou de pagar outras antes. Sim. Né? Não é fácil, não. Eu sei que não é fácil. Precisa de um especialista mesmo, porque, olha... Eu sei, porque a gente tem empresa também, você fala assim, ai meu Deus, e agora? Não é uma dinâmica fácil, por isso, André, que eu digo assim, o ambiente empresarial ele é muito complexo. A empresa ela sofre a interferência de vários fatores internos e internos no resultado dela. E você alcançar um bom resultado, é preciso você entender a dinâmica dos números da empresa. Porque muita empresa fala assim, não, eu preciso vender tanto. O faturamento é um indicador importante, que era o terceiro que eu ia dizer, né? Logicamente, além da questão da lucratividade e da rentabilidade. Mas vender e receber não adianta. Vender com a margem errada também não adianta. Porque você paga a conta não é com o faturamento.
Você paga as despesas da empresa com a sua margem de lucro. Tá. Então, se você não compreender a dinâmica desses números no seu negócio, tá aí a resposta, de repente, do resultado ruim que você está tendo. Eu falo, o dinheiro entra, ele sai. Mas se você estiver vendendo esse produto aqui da forma errada, você sempre vai estar no negativo. Sempre, 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 não é? Porque elaborar um bom custo, o famoso, a gente sofre com isso, o famoso descontinho, né? Que muitas vezes esse famoso descontinho também acaba prejudicando. Porque às vezes você acaba dando um desconto para fazer o negócio e você não teve o lucro naquele produto de acordo com esse famoso descontinho, não é verdade? É verdade. Eu acho que isso também prejudica um pouco na hora, não prejudica não, na hora de você elaborar o seu custo? Porque é o seguinte, né? Existe a concorrência, existe um mercado acirrado, que antigamente, André, quando a gente vivia um ambiente com inflação lá de 80% ao mês, como já aconteceu, você pegava lá um produto que custava 1, por exemplo, vendia por 3 e estava tudo certo, né? Hoje, o cliente, né, o consumidor, ele é muito bem informado, né? E ele vai ditando, esse produto aqui eu estou disposto a pagar X. E aí, se você não tiver, né, um bom controle dos seus custos e das suas despesas, você não vai conseguir trabalhar com um preço competitivo. Tá. Então, veja bem, antes era do começo para o fim, hoje é do fim para o começo. Inverteu essa forma de olhar. E alguém vai dizer assim para mim assim, Daniel, preço e qualidade não anda junto. E na minha opinião, não anda mesmo. É por isso que é inadmissível a gente ainda ver empresas que não cuidam do seu atendimento ao cliente. Porque, veja bem, como que eu vou agregar, né, cobrar um valor maior por um produto ou um serviço se eu atendo mal? Né? Aí qual que vai ser o meu diferencial, André? Vai ser o preço. Quando eu atendo ruim, a única base de comparação que o cliente tem é o preço. E atendimento ruim por atendimento ruim, eu vou onde está mais barato. É verdade. E aquela perguntinha também que não pode deixar de fazer para você. O que você fala das perspectivas econômicas para 2022, Daniel? Com certeza, né? Também é uma pergunta difícil, né? Essa questão de previsão de economia, se você for conversar, né, com economistas, é bem provável que se você falar com 10 economistas, 10 vão te dar um parecer diferente, né, acerca das perspectivas. O que nós temos que pensar olhando para o ambiente externo? Vai ser um ano eleitoral, né, de eleição nas esferas estadual e federal, né? Então a gente tem um ambiente aí, de certa forma, que nós sabemos que todo ano eleitoral os cofres públicos eles acabam, vamos dizer assim, favorecendo a economia, né? Porque isso acaba gerando um fluxo maior. Mas dentro da minha profissão e daquilo que eu faço no dia das empresas, eu gosto muito de trabalhar com fatos, né? Os fatos, eles eliminam qualquer tipo de perspectiva infundada. O cenário inflacionário ainda ele vai continuar um pouco pressionado, né? Ainda existe uma tendência de aumento de preço em razão, né, da quebra da cadeia produtiva provocada pela pandemia. Então nós temos que acostumar ainda um pouco mais com esse cenário, um aumento de combustível, energia e tal, até haver uma acomodação, né? O Banco Central tem agido nesse sentido para conter essa alta da inflação. A gente deve fechar 2021 próximo de 10% o IPCA, mas a projeção para 2022, ela está metade disso. Então já é um alento, né? O câmbio ele vai continuar alto, né? Aí na casa de 5,50 por aí, é o que a gente imagina. E o crescimento do PIB, né? Que é o ponto de interesse de muitos empresários. Não vou ser pessimista, mas ele deve ser muito baixo. Ele deve ser muito baixo. E aí, Andréia, você deve olhar para o seu negócio.
né, e decidir, vou levar isso em consideração ou não vou? Você é responsável pelo seu sucesso. Se você ficar focado nesse ambiente externo, você já vai começar 2022 o seguinte, eu vou crescer 1%. Então, não é esse o meu conselho. Tá. Meu conselho é você realmente fazer o planejamento, conforme foi dito no início da entrevista, e analisar qual é o potencial do seu negócio e ir atrás desse potencial. Os fatores externos, eles influenciam, mas você tem aí os fatores internos que estão no seu domínio e que você pode trabalhar melhor. Seus clientes, os seus funcionários, os seus fornecedores. Então você tem sim como fugir, né, desse cenário um pouco mais estável do ano que vem. Então, porque olha, Daniel, nós vivemos assim, o nosso cenário é desafiador mesmo, Sim, né? Então a empresa precisa de ter bons resultados e isso não é fácil. Sim. Como você falou, nós vivemos sempre em constante, né? A economia, a gente nunca sabe no que vai ser, o governo que entra, o governo eu acho que nunca ajudou a gente, né? Na verdade, o empresário, coitado, ele tá lá e tá lutando. Então, não é fácil, né? Para o empresário, ele passa, eu acho que eu falo assim, ser empresário no nosso país é cada vez mais desafiador. A questão é o seguinte, né? Existe uma demonização do empresário, né? Que empresário não pode ter lucro ou não pode ter bons resultados, mas só quem tem empresa sabe o tanto que é desafiador. E por ser desafiador é que toda empresa deve buscar bons resultados, uma boa lucratividade, olhar para os seus pontos fracos realmente e traçar uma estratégia visando o quê? Buscar um mercado que até então não está sendo explorado. Né? Abrir a mente, abrir a visão de negócio, né? Abrir a visão estratégica. Daniel, pena que nós já estamos quase chegando ao fim aqui do nosso programa, mas eu gostaria que você deixasse assim, falasse para o empresário uma mensagem, né? O que você pode dizer hoje para o empresário? Deixar aquela frase aí final para nós. Não, muito bom. Né? O empresário, vou usar um pouquinho de uma frase que meu ex-patrão usava, né? Que ele falava que o vendedor ele tem que ser um artista, né? E o empresário ele também tem que ser um artista. Ele tem que a todo momento representar papéis, né, frente aos desafios do negócio dele. Então, o que eu digo para você é o seguinte: represente bem esse papel, né? Atue da forma que deve atuar. Esteja à frente do negócio. Não deixa o barco à deriva, né? Treine a sua equipe, busque pessoas boas para fazer parte da sua equipe, busque um especialista, converse mais com o seu contador, com o seu escritório, enfim, né? Tenha pessoas boas ao seu lado, porque os desafios eles sempre vão existir e vão vencer aqueles que tiverem aí paciência e persistência. Então, você que está me assistindo aí, não tenha medo de 2022 não. Olha para o seu negócio, olha para o seu potencial, para as suas competências, né? Treine a sua equipe, reúne o time aí, monta um bom planejamento para o ano que vem e vai para cima. E vamos continuar, né, com positividade. Exatamente. Vamos ser positivos e vamos lutar pelas nossas empresas, né? Daniel, e fala, para entrar em contato com você na DL Gestão de Negócios aí, onde que fica a sua empresa, o telefone, fala para nós. Maravilha, né? Para quem quiser contato comigo, pode me chamar no telefone, né, no 16 981 12 8466, também com o e-mail dlgestãonegócios@hotmail.com, né? Me siga aí nas redes sociais, no Instagram, DL Gestão Negócios, e no Facebook, Daniel Lorençon. Daniel, muito obrigado pela sua participação. E outra, quero convidá-lo mais vezes para vir aqui passar orientações aqui para nós, empresários. É sempre muito importante. Muito obrigado, viu? Obrigado pelo convite. Pessoal,
O programa Qualitá é exibido inédito aqui na Nova Canal 26, toda sexta-feira às 20 horas e 30 minutos. E você pode acompanhar também através do YouTube Revista Qualitá, das nossas redes sociais, Instagram e Facebook. Te espero lá. Programa Qualitá. Oferecimento Turim Outlet. Sua moda, seu estilo. Procoluna. Centro especializado em dor. Cicobi Cred Mogiana. Seja um cooperado. E Quântica Solar. Já pensou em gerar sua própria energia?